Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo com Pissolati. Com alegria, recebemos cada um de vocês que veio participar aí da nossa conversa. Hoje eu vou receber o professor Plínio Deveras. Vai ser sensacional. Nós vamos conversar sobre a força das palavras, tema super oportuno. Tenho certeza que você vai curtir, que você vai participar e interagir bastante aqui conosco. Para a gente começar legal, já clica aí no aviãozinho de papel, manda o convite para todos os seus contatos aqui no Instagram, envie via direct aí. Vamos lotar a nossa live, que o tema é muito bom, vai valer a pena. O convidado dessa noite é o professor Plínio Deveras, e isso vai ser super top. A gente vai conversar sobre a força das palavras, tema super oportuno. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu ir acolhendo o pessoal que está chegando aí. Bem-vindos, Ana Cláudia. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Vinícius. Sejam bem-vindos aqui em Bombom Lojas também. Sintam-se em casa, Marcos Eduardo. Bem-vindo ao Plínio, já chegou. Deixa eu convidá-lo aqui para a gente já dividir a tela. Aceita e a gente já começa o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos todos vocês aí que estão chegando na nossa live dessa noite. Para vocês que estão vindo agora, o nosso tema hoje será a força das palavras. O convidado é o professor Plínio Marcos Deveras. Oi, Plínio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus. Deu certo aí? Tá me vendo bem? Certíssimo, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem, tá tudo certo aqui. Tá certo, a imagem tá boa então. Tá boa, você tá me vendo, tá me ouvindo direitinho Perfeito, também, né? Mas você é profissional, né, Matheus? Não se compara. E você não é? Você é super profissional também, ué. Alguns minutos atrás eu tava esquecendo até de fone, rapaz. Quase que eu entro sem fone aqui. Foi um aparato todo para conseguir. O fone, aonde é que tá esse fone? Meu Deus do céu, corre lá, pega. Você me apronta cada uma, viu? Mas tá bom, vamos lá. Acontece nas melhores famílias. Ai, Matheus, mas é bom, eu fico me divertindo com essa coisa toda aqui desse jeito novo, né, que a gente tem que dar conta de fazer, porque tem que dar conta e tem que fazer. Tem que dar conta e tem que fazer. Pelo bem e pela evolução da humanidade. Muito bem, Matheus. Boa, com certeza. Plínio, ó, antes de mais nada, eu quero agradecê-lo, tá, por ter aceito o convite mais uma vez de participar aqui conosco nessa noite. Que isso, Matheus, é um prazer. Você que está rogando por nós nesse tempo de pandemia, se não fosse São Mateus promovendo esses momentos para nós, como é que a gente ia se encontrar? Como é que a gente fazer um papo com Pissolati? Nossa, não, de verdade. É gostoso, eu fico até ansioso para chegar, porque eu sei que vai dar coisa boa, sabe? E quando dá coisa boa, a gente sai até bem carregado, a energia é outra, a gente sai animado, não é mesmo, Matheus? Então, assim, eu recebo o seu cumprimento, o seu agradecimento, mas eu devolvo da mesma forma, de verdade. Para mim é sempre gratificante, eu não consigo negar um convite como esses. Né? E tudo pelo bem, pela melhora do nosso planeta, pela evolução da nossa humanidade. A gente está em tempo de falar palavras que alimentam o verdadeiro sentido dessas palavras. Ir além, né, Matheus? Que bom. Com certeza, que coisa boa. A Rosane falou, que pena que eu cheguei tarde. Rosane, está começando agora. Eu estou agradecendo ele por ter aceito o convite. Não é agradecendo porque está terminando. Agradece no começo, no meio e no fim, Rosane. Exatamente. Esse menino gratidão é muito grato. sempre. Ei, ó, vamos aproveitar e dar as boas-vindas para quem está chegando aí. Bem-vinda, Cida, bem-vinda, Renase, bem-vinda, Mariângela, sua mãe. Mamãe, olha só, Daiana, quanto mãe. tempo, bem-vinda. Andresa, a Gia Alvarenga tá aí também, a Bárbara Canela. O pessoal Oi, tá meninas. Todo mundo chegando aí. Boa noite. Para participar da nossa live. Que coisa boa, né, Plínio? Bom demais, Matheus. Quando eu falo que a live é com Plínio, o pessoal, todo mundo vem. Você Mas é famoso. aí junta um punhado de coisa boa, né, Matheus? Olha o sorrisão dele. Quem fala que esse rapaz aí tem um sorriso mais ou menos? Não tem jeito. O rapaz é ponta firme. Como diz no futebol, né? Ele bate colocado, assim, ó.
Ele bate colocado e faz o gol, né, Matheus? Eu Muito falei, bem, o negócio aqui tem que ser descontraído. Se for para ficar coisa pesada, nós vamos embora comer empadinha, claro. não é isso? Minha fruta preferida, empadinha, eu falo com meus estudantes lá. Super saudável, por sinal, Opa, né? minha fruta preferida. Ó, vamos dar boa noite aí pro Juninho, que tá chegando Ô, também, a Juninho, quanto Josiane, tempo, hein? sua Minha irmã, irmã. Oi, a Josi. Tayane também tá Eita, chegando. tem gente de responsa aí, hein? Tem gente de Você responsa. viu? Eu Com já certeza. tô preocupado, já tô meio preocupado aqui. Você gosta, hein, Aqui, Matheus? gosto. Enquanto o pessoal chega, Plínio, vamos já Uhum, introduzindo o tema, a força das palavras. perfeito. Contextualiza aí para o pessoal que está chegando. Maria Lúcia, boa noite, seja É bem-vinda tia, também. minha tia, Matheus. Ó, Ah, é minha sua família tia? Não tá ligada lá. sabia. Em Ah, peso, sua olha lá, tia família é nota Lúcia. 10. Que bom, que bom. Vai lá, te cortei, foi mal, foi mal. Não, relaxa, tudo certo. É ao vivo, é tudo junto, misturado. Ó, o Rafinha chegando também, ó, quanto E aí, tempo. Hoje Rafinha? tá Ó, aparecendo todo mundo. coisa boa, rapaz. Fico feliz. É bom isso, um ambiente leve, tranquilo, para a gente sentir em casa, né? Seja bem-vindo, inclusive, na minha casa. Com certeza, é isso aí, com toda certeza. Então, Plínio, eu pedi para você introduzir um pouquinho do Isso. tema, Uhum. contextualizar, né, o pessoal que está chegando. A gente divulgou a força das palavras. Olha só que tema poderoso. Muita gente Que comentou isso chique. comigo. Então, vamos dar uma contextualizada aí para a Vamos, gente vamos. poder já começando o nosso bate-papo. Aliás, uma das minhas preocupações, Matheus, quando a gente, né, É. escolheu o tema e você me convidou para falar, a gente sempre pensa o seguinte: a gente não pode depositar na cabeça das pessoas aquilo que é irreal, né? Pintar um conto de Uhum. fadas, uma Alice no País das Maravilhas. Eu sou contra ficar pintando muito é, coisas muito distantes. Não que eu sou contra sonhos, não é? Tenho as minhas Uhum. utopias, sem sombra de dúvidas, mas eu sou, e acho que até me transformei um pouco mais, você me conhece, a gente já comentou sobre isso, eu me transformei de um tempo para cá, eu acho que uma pessoa ainda mais pé no chão, sabe? Então a gente, Uhum. quando propõe um tema forte como esse, aí duas coisas me acenderam luzes na cabeça, né? Primeira coisa, tudo que tem força é provocado por alguém, por alguma pessoa, por um motor, por uma usina, né? Essa luz que está aqui, o celular da gente, tudo é carregado de acordo com um poder, com uma energia, não é? E não tem, assim, obviamente, que precisa dessa fonte. A palavra Uhum. ou as palavras, Mateus, da mesma forma. Então eu sempre fico pensando, eu não gosto de plantar sonhos que não existem na cabeça das pessoas. E o meu cuidado, né, na minha fala contigo, foi ter esse tema não como um conto de fadas ou como alguma coisa que a gente fique lá na frente do espelho repetindo palavras, né? Ó, oh, eu sou belo, eu sou belo. E, na verdade é um belo de um feião, né? Igual eu, assim, meu nariz não vai mudar. Então não é plantar, sabe? Acho que Ah, Plínio, isso é coisas. muito bom. Não é aqui trabalhar com magia, com misticismo. Não, é trabalhar com aquilo que é nosso. Eu falo que o poder de emitir palavras está em mim, está em você. Você como comunicador sabe do que eu estou falando, né, Matheus? Sim. Uma palavra desajustada, uma palavra sem a devida contextualização, no lugar certo, na hora certa, ela pode arrebentar com tudo. Não é? Mas por conta daquele que emitiu. Então eu falo que nós somos uma usina de palavras. Aliás, o nosso dia ele é feito, mesmo em silêncio, ele é feito e construído de palavras que estão lá frequentando a nossa mente, a nossa razão. E quando a gente partilha com alguém, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu falo de força, né, dá a impressão que vai fazer um abacadabra, uma mágica, uma magia. E não tem nada disso. Na verdade, é aquilo que é nosso, é potencial nosso, nos foi dado como dom, nos foi dado como possibilidade para que a gente A possa gente se tomar posse, né? entender, trocar, partilhar. E que bom que a gente se entende pelas palavras. Então, eu tenho isso. E também, contextualizando, sempre foi algo que eu sempre gostei. Algo da minha investigação, posso dizer assim. Eu sempre gostei de entender palavras. Por que, que alguém me falou aquilo? Por que, que isso chegou desse jeito? Por que, que uma
reportagem trabalhou nesse sentido. Eu sempre fui muito curioso, não à toa cheguei à filosofia, né? E aí a filosofia tem também um ramo que se chama filosofia da linguagem. A gente estuda esses efeitos, causas e efeitos de uma fala, da linguagem, quando que uma fala é persuasiva, quando uma fala é convincente, né? A diferença de persuasão e convencimento. Tudo isso eu acho que tem a ver com todos nós, porque nós somos, inclusive, vítimas de palavras mal colocadas. Não é? E se a gente não tiver essa expertise, como se diz no mundo empresarial, qualquer palavra nos carrega. Aí não é para nós, né, Matheus? Pois é, com certeza. Aqui, ó, cumprimentando uma galera boa que tá chegando aí, ó. Lucas, André Sammer, Lucas Toledo, que foi seu aluno, grande Lucas, empreendedor também. O Lucas nós tivemos trocas de professor e aluno, né, Lucas? O tempo todo. O Nelson tá aí também, tem um outro Lucas Toledo aqui, o João Barbosa, o Gerry tá aí, o Padre Mário lá de Eloy Mendes, Ô, olha Padre só, Mário. nos assistindo menino, também. Hein? Saudade. O Tom tá aqui também, lá do colégio, a Vânia tá aqui, a Vânia, ela eu não conheço. Deve ser tá a sogra também. de meu irmão, né? A Vânia eu vi passar ali. Oi, Vânia, tudo bem? O Sim. Rui aí, a turma. Tá toda uma galera aqui reunida para te ouvir nessa noite, Plínio. Olha só coisa boa. Vamos lá, vamos construir juntos, né, Matheus? Aí, ó, o Lucas respondeu aí, ó, saudades, meu irmão, saudades, nossa, tem Plínio, dois bons tempos. Lucas, né? O dois Lucas Toledo, ó. Verdade. Muito bom. Muito bem. Plínio, vamos começar, ó. A gente colocou de subtema, né? Você sugeriu o nosso subtema, a força das palavras, o recurso dos competentes. Nos explica esse recurso dos competentes. Veja, Matheus, a palavra, como eu disse, ela é um recurso natural de todos nós. Não é? Eu gosto muito de uma frase do tradicional filósofo Aristóteles, que ele diz o seguinte: nós somos um animal, você, somos animais sociais, políticos e de linguagem, por natureza. O que é linguagem? Linguagem é o ato de comunicar. Eu posso comunicar assim, com um sinal de positivo. Eu posso usar também uma linguagem não verbal para te agredir, né, que eu nem tenho coragem de pensar aqui, mas alguém já deve ter pensado. Né? Você com esse sorrisão com esse sorrisão já me comunica alguma coisa, não é? Então, essa atmosfera que é gerada pelo poder que a palavra... Lembra, a palavra não tem poder sozinha, ela é como essa lâmpada. Ela precisa que alguém a emita, né? Aquela relação de transmissor, receptor. Ela precisa dessa força, de alguém que tem intencionalidade. Toda palavra tem uma intencionalidade. Então, de posse disso, nós, quando chegamos a essa conclusão, a gente pode pensar, poxa, mas é algo que eu tenho, ninguém me cobrou para ter isso, é um recurso natural. Então eu tenho que saber lidar com todas as minhas esferas comunicativas para eu saber colher benefícios disso. Quais são os benefícios de uma palavra assertiva, né? Como um recurso de pessoas competentes que sabem que, primeiro, a palavra é um dom natural e que ela pode ser bem aplicada. Quais são os benefícios? Inegavelmente, uma atmosfera melhor no nosso ambiente de trabalho, uma atmosfera muito melhor, né? No trânsito, que eu acho que é um lugar onde a gente mostra muitas vezes a perversidade humana, né? Quase como trogloditas, as palavras que saem lá no trânsito, os acenos que nós fazemos, ou então até a linguagem péssima da buzina, né, Matheus? Eu falo que o inferno tem, acho que eu já te falei isso, o inferno tem som de buzina, né? O inferno é frio demais, eu acho que é o inverso. É frio demais para você sentir aquele inverno eterno, aquela coisa horrível, e aquele barulho de buzina na tua cabeça. Assim, muita buzina, né? Pelo amor de Deus. Então isso desagrega, isso desconecta. Isso, deixa eu te perguntar, você não toca buzina do seu... Você não toca buzina do seu carro de jeito nenhum? O meu carro briga comigo até, Matheus. Se eu te falar o que aconteceu, rapaz, e eu acho isso fantástico, eu fico maravilhado, eu falo, deve ser algum tipo de provocação, ele briga comigo. É legal. Compartilhe. Não, a buzina parou.
né? Assim, um dia eu Aham. fui levar a mão na buzina lá, pá, não funcionou. Eu falei, deixa por isso mesmo. É bom que eu não tenho recurso, mas também se for preciso com um alerta aí também, né, dá problema. Mas aí eu não deixei, eu deixei, foi, não levei pra ver, Uhum. ficou sem buzina mesmo. E aí depois ela passou um tempo, rapaz, eu achei fantástico, é um fenômeno da natureza, pra você explicar. A buzina voltou sozinha, eu falei, uai, gente, ela tá me provocando. Aí passou um Não é tempo, ela possível. some, ela volta, é quase uma. Aí sim, a força das palavras não tem magia nenhuma, mas a buzina tem. É Eu só te péssimo, interrompi só para saber se é você tinha péssimo. buzina ou não, que eu fiquei curioso. Depois você faz o teste, viu? Quando você me encontrar, você pode apertar a buzina do meu carro, eu deixo. É bom que é Boa, vou descontraído. querer. Mas é isso, Matheus. Quando a força, né? Eu acredito, assim, a minha intuição me diz que a palavra tem origem boa, se ela é natural, foi criada, colocada em nós para que a gente possa utilizá-la como benefício, criar atmosferas melhores, como eu dei exemplo, né, no trabalho, em casa, na escola, no trânsito, como eu disse. Então eu acho que ela tem a essência dela positiva. Quem que estraga, como muitas vezes estragamos tudo que nos é dado de presente, não é verdade? A gente desgasta a palavra, a gente tagarela demais, e eu tenho que me policiar, que eu sou meio tagarela, sabe? A gente banaliza as palavras, sabe? Eu acho que ela é tão necessária e tão natural quanto se alimentar, quanto beber água, quanto se proteger. Ela é um recurso dos competentes. E aí eu posso dar provocada, você gosta de dar uma provocada, Gosto. assim, você acostumou já com esse meu novo jeito, uns 5 anos pra cá. Já. Assim, não surgiu do nada, não, sabe? Não surgiu do nada essa frase, assim, que eu pedi para você colocar como recurso dos competentes. É um escritor chamado Isaac Asimov, né? Depende da pronúncia, que ele disse que eu quis falar o contrário dele, que a violência é a última arma, o último recurso dos incompetentes. Não é mais ou menos assim. A gente tenta primeiro dar aquele jeitinho, fazer o nosso jeito, tenta impor, tenta dar uma persuadida no outro, quando vê não conseguiu, você parte para a violência. Essa violência que pode ser tanto física, quanto pode ser verbal. Verbal. Não é? Então a gente apela, perde a estribeira, não tem paciência, quer jogar a goela abaixo das pessoas, aquilo que a gente pensa ser o mais correto. E como eu evoluí, viu, Matheus, nesse quesito, graças a Deus a maturidade traz pra gente essa visão, né? A gente tem gente brigando aí que é feio desunir, é feio romper, é feio ter cisão. Nós somos feitos para agregar, e por isso que a palavra é a principal fonte da agregação, né? Para que a gente Olha só, possa sentir o grupo. Pois não, Matheus, sim, você vai me sim. Não, um travando aí. comentário que a Amália fez aqui, eu acho bem oportuno. Aí, a Bem-vinda, malha, se Amália. A for o que eu tô Mônica. pensando, A Mônica tá aqui também, ó. Eu acho que ó. Eu não tenho nada contra a buzina. Será que eu estou pecando com as palavras? Provocação da Amália aí, psicóloga. Amália, nós vamos resolver isso aí na acupuntura, viu? Eu não tenho só nada com, eu tenho estresse, eu tenho raiva de buzina. Ela Muito falou para bom, provocar, eu conheço a Amália, vai lá, Matheus. Ai, ai. Muito bom. Aqui, Plínio, vamos falar um pouquinho do aspecto comunicativo da palavra? Perfeito, perfeito. E aí a gente pode entrar, Matheus, em um dos problemas que hoje a gente encontra muito facilmente como sendo esse motivo de desagregação da comunicação, do elo que existe pela palavra, né? A tal da mentira, da fake news, a notícia errada, a informação incorreta. E aí eu vou lá no mundo grego. O Aristóteles, que eu sou muito fã também, obviamente, ele é um dos primeiros críticos da questão da retórica. Para ele, a retórica, ele dá ênfase ao lado negativo da retórica. Para ele, a retórica é uma arte, né? É uma arte das palavras de alguém que insere num discurso persuasão. Né? E persuasão, na origem da palavra, é fazer alguém se decidir por algo. Fazer alguém se decidir por algo. Aí eu não falei, eu gosto muito de etimologia também. Então eu já busquei duas aqui já, né?
a origem da palavra da retórica e da persuasão. Então, quando você busca fazer alguém se decidir por algo, você já está diante de uma intransigência, de uma imposição. Então, isso para os gregos filósofos não funcionava, porque eu tinha que libertar a palavra. Eu tinha que libertar a palavra de quem conversava comigo, do interlocutor, e não forçá-lo, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E aí, naquela época, tinha os sofistas, né? Também os filósofos, os pensadores da época, que eram responsáveis por vender retórica, vender oratória, para que as pessoas falassem bem nas praças, falassem bem nas ágoras, né? Nos ambientes públicos, nas assembleias. E aí o Sócrates, ele vai dar uma paulada, ele com Platão vai dizer, poxa, esses caras aí estão desvirtuando o verdadeiro sentido da palavra. Eles estão querendo fazer as pessoas falarem o que eles mesmos pensam. Né? Ou seja, isso é a persuasão. Não é deixar claro, é esconder parte do discurso para si. É fazer sempre alguém dependente do outro. Então, quando você quer usar da palavra como força, você não tem restrições em partilhar a palavra com alguém. Não é? Normalmente, aquele que é persuasivo, ele vai dando ali em conta-gotas, ele vai colocando em pitadas pequenas para haver uma dependência. Não é? Para que aquela pessoa sempre possa, de alguma forma ou de outra, influenciar o outro. Então, esse até é o meu medo. Como eu disse para vocês, antes de trazer um tema desse, e achar que nós vamos aqui fazer uma experiência transcendente, metafísica com as palavras, que a partir de agora eu vou só fazer palavras de afirmação e vai dar tudo certo na minha vida. Claro que isso tem uma pegada também e tem o seu valor, mas a priori a gente tem que voltar naquele recurso. Não é? Ou seja, a comunicação ela tem que ser livre, ela não pode estar com interesses, e muitas vezes interesses escusos, onde eu quero mesmo trazer aquela pessoa como um seguidor, eu quero fazer dessa pessoa, uma pessoa, como eu disse, alguém dependente de mim, um escravo. Não é? Acaba que a própria palavra, a imposição de alguém, muitas vezes, acaba tornando o outro um escravo. Não é? Quase que numa dependência mesmo. Aqueles que usam, por exemplo, estratagemas. Né? Estratagemas é uma forma de análise da linguagem de um outro filósofo chamado Schopenhauer. Ele escreveu que são possíveis, Mateus, 38 estratagemas para você ter, né, no livro dele chamado A Arte de Ter Razão, para você sair com a razão, admirado. Não, porque lá tem razão mesmo. E a que ponto nós temos que lidar com esse exercício de ter razão? Claro, ter razão sempre, mas na linguagem popular, no senso comum, esse ter razão significa ser mais do que o outro. Um deles, a gente está muito acostumado nessa coisa da comunicação, fake news e tudo mais. Nós estamos vivendo um tempo de abrutalhamento, né? Pessoas brutas. Nós estamos brutos demais. E essas brutalidades, um tempo de brutalidades, melhor dizendo, tem se revelado em forma de palavras, de grosserias. Não é? E uma das formas que o Schopenhauer diz é ganhar o discurso na força. Isso é perigosíssimo. Aumentando a palavra, intimidando o outro, não é? Colocando algo que possa fazer com que o outro pense assim, a minha vida pessoal, ele está falando de mim, está falando mal de mim, e daqui a pouco a pessoa fica já acanhada de demonstrar a sua palavra, demonstrar o seu jeito, e ela perde essa força. Ela não vai se tornar essa usina. Então hoje eu penso que no Brasil a gente tem algumas linhas muito intolerantes de comunicação. A gente precisa rever isso. Né? Quando eu falo intolerantes, é essa intransigência, colocar goela abaixo das pessoas, quase como uma lavagem cerebral. Isso em todos os campos. O campo religioso, o campo político, o campo social, cultural. Muitas vezes a gente quer, né, em troca desse interesse sofístico, e o Sócrates, o Platão batia pesado. Ele chamava os sofistas de prostitutos do saber, né? Comercializantes do saber. Porque eles estavam comercializando com o objetivo não de ensinar, mas com o objetivo realmente de ter lucro. Então, perde-se o valor da comunicação. Ela não tem esse bate e volta que num ambiente como esse a gente consegue provocar, né, Matheus? Entendi. Qual seria a linha viável, vamos dizer assim? A linha Você viável comentou sobre... Uhum.
A linha viável... Não, pode falar, eu que te interrompi. Não, a linha viável que eu penso, e aí como eu disse que não tem nada de místico, não tem nada de transcendente nesse sentido, são as múltiplas evidências, o que a história trabalha muito, né, um recurso da história, as múltiplas evidências. Aqueles que foram assertivos em suas palavras, você vê que isso vai ao longo da história, aquilo fica... Aquilo fica ao longo da história. Tanto para a gente olhar e dizer assim, não, isso vale a pena, ou tanto por exemplo negativo também, isso não vale a pena. Eu tenho dois exemplos que as múltiplas evidências da história, que para mim está desde o início da criação, depois eu falo disso, conseguiu demonstrar bem. Por um lado positivo, você pega Albert Einstein. Eu não vou nem na filosofia agora, eu vou na física. Então, o que o Albert Einstein falou... Olha a força desse cara. É uma usina mesmo de palavras. O cara é referência. Né? O que ele falou foi válido para sua época e foi válido para 50 anos depois da sua época. É só pegar os documentários que tratam da vida do Einstein, um da History mesmo, que eu vi há uns 2 anos atrás, eu guardei isso. 50% das teorias do Einstein foram provadas 50 anos depois que ele morreu. Uma delas, agora há pouco tempo atrás, ele descreveu o fenômeno pela palavra, pelo poder que ele tem. Não é a palavra que tem poder, a palavra tem força. Você entendeu isso, Matheus? Quem que gera força? Fantástico essa diferença. Quem tem o poder. Quem tem o poder aqui é o transmissor. Depois que ele emite, que ele transmite, aí essa palavra vai junto como um elo de energia. Aí ela tem força, mas ela não tem força sozinha. Não adianta eu ficar batendo numa tecla mentirosa, como eu disse, sendo que isso não emana de mim. Então tem que ter o poder naquilo que eu falo, para que como a minha lâmpada. A minha lâmpada não subsiste sozinha, eu tenho que ir lá e dar esse comando de energia nela. Tem que ter algo por trás que emite esse poder. Tá? Então você pega o Einstein. O Einstein, 50 anos depois, essa teoria do buraco negro agora, né, tudo foi os primeiros argumentos, as primeiras explanações foram do Albert Einstein. E agora, o ano passado, viram que exatamente como ele descreveu, sem ver, né, aquela ideia, óbvio, o buraco negro não tem como você ver, mas eles criaram um aparato de ciência, de tecnologia, que conseguiu bater uma foto, se não me engano, da sombra do que ele produz, e aí deu para ver a imagem de como era, e uma física, eu me lembro disso, o dia que passou a ser descoberto, uma física brasileira, ela disse, era exatamente como foi descrito pelas palavras no passado. E essa teoria brotou da boca do Einstein. Brotou da boca dele. Então, olha como é que reverbera. Nós estamos falando aqui de quantas pessoas que nós já falamos agora na filosofia, na física, que morreram. Sócrates tem 2.500 anos. A palavra dele ainda continua viva. É imortal, porque nós estamos falando dele. Não é? Então, eu acho que é isso. As marcas que a gente faz na nossa passagem pela Terra está muito no significante que a gente deixa. Sabe? Nem tanto no significado. Olha só, mais uma dica aí, Matheus. Nem tanto no significado, mas no significante. Não tanto no conceito em si. Porque é bonito eu falar que a palavra amor. Não é não? É bonito eu falar a palavra querido. Não é? Querido Mateus. É bonito eu falar a palavra gratidão. Não é? Mas o significado é xoxo se ele não tiver significantes. Como é que eu identifico uma palavra tem significante? Eu fecho o olho. Aí eu falo amor. Eu já materializo na minha mente um punhado de situações em que eu me vejo amando e eu que me vejo amado. Boa. Aí tem significante. Tem significante. Sucesso. Você entendeu? Eu vou pipocando um punhado de coisa ao mesmo tempo, eu não preparei nada nesse sentido, então eu deixo a minha intuição falar. Então eu vejo que é muito nesse sentido, Matheus. A gente ainda desgasta muitas palavras. A gente deixa muito só na banalidade. Daqui a pouco eu quero trabalhar um pouco essas duas palavrinhas que eu acabei de dizer, que é a palavra querido e a palavra gratidão, só para a gente ver como nós temos tratado essas palavras de forma banal, e elas precisam ser profundas. Só o exemplo do negativo. Te pedir o segundo exemplo, né? O primeiro foi do Einstein. Do Einstein, e do outro lado, inegavelmente, você sabe do poder retórico, você estudou comunicação, de Adolf Hitler. Não é? É verdade. Inclusive, assim, poder de persuasão a ponto de
fazer coisas que aparentemente não acontecem, né? Que eu me recuso a dizer aqui numa live. Mas ele provoca, de verdade, tem uma linha que diz que as palavras do Hitler, algumas pessoas sentiam até orgasmo em ouvir o Hitler falar. Tamanho era o poder de Sério? persuasão dele. Eu já ouvi isso, não posso Que afirmar, isso, mas rapaz? Eu nunca ouvi. eu já ouvi algumas defesas desta tese, né? Que realmente ele tinha tanto poder nessa parte que ele provocava, Uhum. inclusive, isso. Né? Até nem ia polemizar nesse sentido, mas foi uma coisa que um dia eu li. Eu não estou referendando aqui porque eu não me lembro há muito tempo atrás, mas eu li alguma coisa nesse sentido para a gente ver que realmente ela tem força. E nesse sentido, ela reverberou muito mal, a ponto do alemão hoje, eu tenho amigos que moraram na Alemanha, a ponto do alemão hoje repugnar severamente Hitler da história da Alemanha. Isso eu estou falando de pessoas normais, né? Pessoas normais, Uhum. pessoas anormais ainda admiram um homem como esse, admiram fascismo, expressões fascistas, expressões autoritárias. E a gente viu o que deu todas as vezes que um ser humano na história levantou algum tipo de discurso, de palavra autoritária, o fim foi trágico. Isso você pode anotar. Né? Todas as vezes que Sim. alguém foi autoritário na história, tanto numa história global quanto numa história perto, local, não termina bem. Isso aí são as múltiplas evidências que eu te falei. São os recursos que a Sim. gente vê na história, que eu citei dois. E se estamos falando de história, vamos lá na antiguidade, nesse aspecto de religiosidade. Né? A gente comentou muito sobre o trabalho dos profetas, a força, né, Isso é o chique, hein? poder dos profetas que reverberaram, muita coisa está aí até hoje e sem magia. O que podemos comentar sobre Exatamente. Porque, não, eles? você já fala profeta, você imagina uma pessoa vestida com uma roupa exótica, né? Alguém que de repente põe lá um Uhum, turbante na cabeça, faz lá alguma coisa, algum enfeite. Não, ainda bem que tem assim maturidade para a gente perceber que não é só isso. Não é muito mais do que a casca, tem alguma coisa que vai sim. além. E a gente não pode só estereotipar um tipo de pessoa e dizer assim, nossa, aquele lá é bruxo, né? Aquele lá é... Não, o profeta, que era muitas vezes tratado com esse preconceito, nada mais é que era um esperto da percepção da palavra. Né? Ele era um esperto da percepção da palavra. Então, na verdade, ele não adivinhava nada. O profeta, ele, claro, em primeiro lugar, nós estamos falando aqui do profeta ligado a um aspecto de religiosidade. Em primeiro lugar, ele é Sim. iluminado por Deus. Iluminação nunca negamos que é uma fonte absoluta de inspiração para nós. Né? Inclusive, Uhum, isso eu com copio de Santo certeza. Agostinho, a famosa teoria da iluminação, e tudo que nós recebemos de Deus também não é impositivo. Deus não vem aqui de forma imposta e nos fala de uma maneira mágica. Ele sopra sutilmente na forma de iluminação. Então o profeta ele tem essa característica. Ele tem os ouvidos aguçados, né? Isso inclusive tem, é bíblico inclusive, ele tem o ouvido atento para a escuta. Então ele é iluminado e aí ele está antenado. Cai lá um mosquitinho, uma formiguinha, ele está interpretando. Ele interpreta, ele observa. De repente ele vê, isso aqui não está sendo encaixado como deveria ser encaixado. Isso aqui não é legal. Nós estamos, por exemplo, vamos encaixar um olhar profético para os nossos dias de hoje. Você estava falando de comunicação, fake news. Sim. Isso não precisa ser mágico, não precisa ser muito místico, é preciso ser atento para perceber que isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Se já não Uhum. está terminando bem em algumas coisas. Nós estamos num momento, talvez, posso estar sendo pessimista e isso não é uma característica minha, mas eu tenho uma sensação que hoje em dia acaba se criando aquela ideia de que eu não posso confiar em quem é que eu posso confiar. Né? Eu não posso confiar em todo mundo. A gente vive nessa insegurança, sempre com o pé atrás. Em quem eu posso confiar? Por quê? Se é problema de confiança, é problema de palavra maldita. E não é de palavra bendita. Não gera aquele campo atmosférico que eu te falei. Então nós estamos num Uhum. tempo de tamanha incerteza de quem é que está falando a verdade. Isso, repito, tanto numa esfera maior quanto numa esfera menor, macro e micro, que parece que de vez em quando nos dá essa sensação. E mesmo que eu seja um dos mais otimistas do mundo, acaba recaindo sobre nós essa ideia de que, peraí, tem alguma coisa errada? Será que agora eu tenho possibilidade de ter a mesma confiança no grupo que eu frequento,
que eu tinha 10, 15, 20. Não que eu estou fazendo aqui algum tipo de saudosismo. Não é, eu acho que a gente tem que viver o tempo de agora. Mas eu tenho, Sim. e eu não posso me negar a dizer isso, porque brotou em mim, eu preciso falar, que a gente tem essa sensação de muitas vezes não poder confiar tanto quanto nós confiávamos algum tempo atrás. Parece que as informações estão se desgastando, estão se tornando banais. Não é como também dizia um filósofo. Muitas vezes as palavras parecem uma moeda que vai passando de mão em mão e vai se tornando desgastada, vai se tornando banal, sem sentido, e nós vamos virando papagaio, né? Vamos repetindo um punhado de coisa, sem significante, sem significado, daqui a pouco só repetindo as coisas. Então o profeta, ele na verdade, ele é atento, não tem magia. Ele está vivendo um contexto, você está vivendo um contexto de um povo que não consegue tolerar um outro povo. Isso era recorrente em épocas passadas, inclusive bíblica, né? Um povo que não combina bem. Judeu não combina com samaritano. O que o profeta vai fazer? Ele vai dizer, nossa gente, daqui a pouco vai dar uma coisa bela, vai cair uma força celeste, e eles vão começar a se abraçar, começar a chamar o outro para tomar cafezinho em casa. Não, ele faz a matemática exata. Aqui 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. Vai dar, eu ia falar, vai dar, mas vai dar problema. Vai dar problema. Sem censura, não, relaxa. A coisa está aí, está sendo mostrada, está nítida, está diante dos meus olhos, não adianta esconder. Não é? Então, o olhar profético, e aí tem uma característica do profeta que eu acho fantástico. Fantástica, melhor dizendo. É o poder de denunciar, Mateus. Se você é cristão como eu, não é? O profético, o ser profético, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que anunciar e denunciar. Se ele não denuncia, ele não está fazendo 50% da missão dele. Por quê? Porque ele foi capacitado, iluminado, ele percebe, ele tem inteligibilidade, ele é assertivo, como alguém falou aí, é direto muitas vezes. Então ele não pode se calar um dom. Não é? A palavra é para mim e para você um dom, eu vivo disso, inclusive. Não é? Não que seja só para isso. Sim. Mas eu falo que não adianta, eu não sou só professor, eu tenho que ser comunicador também. Se eu ficar xoxinho, passando uma ideia lá, ainda mais filosofia, né, que é abstrato, em muitas situações, se eu ficar lá xoxinho, tá lá, o Seba acabou de passar ali, meu estudante, meu aluno lá do 2º ano. Você é tá muito brabo, ele escreveu, você viu, né? Mas é um brabo bom, né, Seba? É um brabo bom. É um então, brabo não adianta bom. Que aí não é persuadir, é convencer. Convincere, do latim, vencer totalmente. E não só se decidir por algo porque foi, de certa maneira, influenciado para aquilo. Não é? Então a gente tem que ter esse olhar. E aí a gente tem que usar aquilo que eu disse lá mesmo, Matheus. Foi inspiração na hora que eu fui fazer o que eu não faço muito, mas você pediu, né? Fui postado a nossa live, eu escrevi tudo. Estou fazendo pelo bem e pela evolução da humanidade. E é nisso que eu acredito. Eu quero um mundo melhor para o meu filho, para minha filha daqui 20, 30 anos. Né? Então eu tenho que dar minha parte aqui, inevitavelmente. E aqui, estou me coçando para te perguntar. Fala. Você mencionou aí as palavras benditas e as palavras malditas. Por favor, esclareça-nos sobre esse bendito e esse maldito e, né, a força emanada por elas. E talvez possamos até comentar sobre palavrões, palavras chulas, podemos dar uma encaixada nisso aí. Tem muita gente que fala palavrão, ou palavrão não, palavrão sim. Onde que ele foi, gente, esse homem aí? Eu vou te falar, tá espertinho ele, viu? Olha pra onde que ele já caminhou a nossa conversa. Foi parar lá a gente já vai fazendo a associação, né? Perfeito, Matheus. E aí a própria palavra diz por ela mesma o que ela tem. Não é? Não adianta, a palavra ela tem uma conexão com a razão muito grande. Então, programação neurolinguística, não sei se vocês, né, que estão aí presentes, PNL, já leram alguma coisa sobre isso. Sim. Eu acho muito pertinente, eu acho uma das linhas, né, dessas formas terapêuticas que a gente hoje encontra, também de terapias, eu acredito muito nisso, por perceber que não tem nada mesmo disso, né?
além do normal, não, porque está em nós como uma transferência que nós mesmos podemos fazer para nós. A nossa palavra que está diretamente conectada, inclusive ela sai da nossa razão, né? Eu costumo pensar assim, você imagina, Mateus, por exemplo, se todas as nossas palavras fossem aprisionadas dentro da nossa cabeça e a gente não pudesse comunicar, que angústia que seria? Então elas Nossa brotam senhora, lá. ia ser terrível. Elas brotam lá, né? E aí eu não Uhum. posso manifestá-la. Então, olha o poder do Criador. Ele já fez uma coisa para que as palavras libertassem a razão. Na verdade, a palavra liberta a razão. Então, veja, nesse poder de sair e pronunciar, eu vou emanar algum tipo de coisa. Boa, Sim, bendita, e mal, maldita. Né? maldita. Essa tensão eu acho que é inegável. Nós vivemos nesse dualismo constante. É um conflito constante, inclusive interno, né? Eu tenho o Plínio mal e eu tenho o Plínio bom, igual aquele desenho dos desenhos, né? Anjinho O e do anjinho capetinha, né? e, né? Então, veja, Aqui, fica quando aqui. ela sai, eu pronuncio bem, bendita e mal, maldita. Ela está frequentando qual campo? Ela está em que proximidade? Né? Isso Minha, também não de tem mim. nada não está nada além, não. Está aqui muito perceptível para nós. Fica na frente de uma pessoa, Mateus, mal-humorada, que só fica esbravejando, que só fica maldizendo, que só fica negativando suas ações e as ações dos outros. Você não aguenta ficar. É Isso é uma questão energética. insuportável ficar perto de gente assim. A gente, ó, sai Não é? correndo. Não, não dá. E aí, aí eu volto. O Einstein fala que isso, a questão de energia não é filosofia, não. Eu até gostaria que fosse, como filósofo que sou. Mas ele diz que energia está em tudo e é físico. É físico. Não é? E ele fala, isso basta. Eu tenho isso até na minha tela do computador para eu nunca esquecer que pela manhã eu tenho que optar pelas energias positivas. Não é? Agora, essas energias positivas, que depende muito do que eu falo. Se você está num espaço, pelo amor de Deus, está ali na tua cara, né? Você falou aí palavrões, onde só rola palavrões, palavras negativas. Não é que tem um demoninho jogando as palavrinhas. Ah, pega a palavrinha ruim agora, pega isso aqui, pega o palavrão aqui. Claro, isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão, mas no campo da religiosidade. Eu me comprometi a falar mais no campo do pensamento reflexivo, mais dentro Sim. da filosofia. Então, veja, isso acredito também nessa esfera. Mas vamos por um outro caminho, né? Vamos traçar um outro caminho aqui para a gente entender que há outras interpretações. Então isso é muito matemático. É meio que ação e reação, é bateu e volta. É frequentar um campo, uma estrutura de coisas ditas, de pronúncias transformadas, esparramadas no espaço, que pode me elevar ou pode me rebaixar. Então, o bendito e o maldito estão muito nesse sentido. Não é? Então, a Amália está falando ali, ó, passou meio que rápido, mas é Foi isso, a está Mônica. tudo. Mas eu acho que é a Amália que está aí, né? Não? É a Amália que Ó, está com A essa. Mônica escreveu, sim, a energia está em Ah, tudo tá. e é físico. Exatamente, Tem- não é? Temos os dois lados, somos duais. E o outro comentário da Mônica, a palavra liberta a razão. Muito bom. A É, são palavra todos comentários da Mônica, liberta a Fioravante. razão. Ela é terapeuta também. Ô, Mônica, obrigado, né? Eu acho que eu não conheço pessoalmente, não, mas fica aí o meu agradecimento também pelo retorno. Boníssima pessoa, já fiz live com ela também, ela é muito bacana. Que bom, tá entrando um punhado de gente boa aí, até um rapaz que levou um Aí, ó, susto essa semana comigo, é o Danilo. Parabéns, viu, Danilo, Danilo desde já. Diácono, parabéns, viu, pela Parabéns, dia ordenação. 14 se tornou diácono. Então eu penso isso, sabe, Mateus? É tudo muito próximo. Se a gente trata tudo muito distante, acaba ficando inacessível. Eu acredito piamente que Deus fez nós com uma misericórdia tão grande que nos deu a capacidade de entender tudo. Deus não fica escondendo, Deus não fica jogando com o ser humano, não. Está tudo revelado. Está tudo revelado. Ah, eu tenho que descobrir isso, tenho que descobrir aquilo. Não. Agora basta a nossa forma de exposição criar esse campo, que eu acho que as palavras nesse sentido, elas nos protegem. As palavras se tornam escudos realmente do nosso ser, do nosso existir. Se eu pronuncio o escudo, é uma proteção, óbvio, né, para mim mesmo. Então, se eu falo palavras que criam um campo de proteção aqui, óbvio que elas são benditas.
Se eu destruo esse campo de proteção, óbvio que elas são malditas. Eu fico sempre com medo de complicar demais e não dizer o que é preciso ser dito, Matheus. E aí você pode me perguntar para facilitar a compreensão, tá? Por favor, caso... Não, tranquilo, tá ótimo. Tenho certeza tal do ressentimento, Matheus. Ó, você fica falando aí, eu fico lembrando aqui. Eu já ia perguntar para você sobre medo, ansiedade e ressentimentos. Você já se antecipou, melhor ainda, já vamos entrar nisso. Quantas pessoas sofrendo com ressentimentos, com falta de perdão, com palavras que disseram e machucou, magoou. E aí, o que você pode falar? São palavras recorrentes, né? O ressentimento, olha o prefixo. Olha o prefixo. Ou eu falo internamente, porque eu sou um constante diálogo, pelo menos eu sou um constante diálogo comigo mesmo. Eu estou o tempo todo debatendo comigo, me afrontando. Eu adoro me jogar na parede e me chamar de lagartixa, né? Eu adoro isso. Eu adoro me testar com algumas coisas nesse sentido. Isso provoca crescimento, amadurecimento. Não é? Então, quando eu falo, quando eu pronuncio repetidas vezes, né, nós falamos de bendito e maldito, quando a intensidade ainda faz o bendito e o maldito tomar proporções maiores, a coisa é mais danosa ainda. Eu não sou psicólogo, nós temos pessoas da área aí que podem falar muito melhor nesse sentido. Não é? Então, quando eu fabrico mais, eu produzo mais palavras que vão me jogar, isso é questão de programação, volto lá no PNL, não é? Por exemplo, eu tenho plena certeza que muita gente que fala que tem medo de barata, ela não tem medo de barata, ela programou a mente para achar que tem medo de barata. Né? E muitas vezes nem foi culpa dela. Foi alguém que lá, quando ela era criança, viu uma baratinha passando lá no canto. Ah, barata aí, menino! Já deu aquele choque de transmissão, aquilo ficou no inconsciente da pessoa, ela não sabe explicar. Veja se tem lógica. Desculpa se alguém tem aí, mas não tem lógica ter medo de barato. Né? Você pode ter nojo, tudo bem, mas tem gente que tem medo mesmo, desespera. Tem gente parede, que tem medo. Aquela coisa. Então, assim, eu acredito que foi por uma palavra, nesse caso, até maldita também, mal colocada. E muitas vezes não foi a intenção das pessoas. Né? E aí pode gerar a questão do pânico. Não é? O medo, acredita... Edinaldo escreveu aqui, não é medo não, é pânico mesmo. Aí pode criar, não, mas você já tem aquele medo registrado, o medo está lá, ele já está acomodado dentro da pessoa, inclusive ela afirma, ela ressente isso toda, não, eu tenho medo de barata, eu tenho até medo de falar brincando e de ficar com medo também, sabe, Matheus? Daqui a pouco eu vejo uma baratona aí. Então, na verdade, eu tenho medo. Aí, na hora que ela vê, vem a crise, vem o pânico, né, Edna? Então, assim, Edinaldo, né? Pois é. E aí, a mente, ela é poderosíssima, o que você fala para ela, ela acredita. Nós temos um repertório de poder da mente, né, e depois para emitir a força das palavras, fantástico. Quem quiser como sugestão, pega um vídeo, eu sempre achei ele muito inteligente. Tem um vídeo daquele que foi candidato a presidente da República lá, quando a gente era pequeno, o Enéas, lembra? Aquele que fala, meu nome é Enéas. Né? Que tinha um barbão assim, inteligentíssimo, né? fora de base, né? E ele tem um vídeo na internet que fala que ele vai pela física, ele faz uma análise da física, que ele fala sobre a existência de Deus. Mas isso é para quem quiser assistir. Grosso modo, rapidamente, o que ele defende lá? Ele faz um cálculo matemático e ele chega, e aí eu falo mais uma vez, múltiplas evidências, não é só suposição, é cálculo matemático, que ele demonstra que dentro da gente tem algo relativo, em forma de palavras, ele chama depois na transformação do cálculo de bits, né, como se fossem os bits, quem é da neurociência, ou se tiver aí alguém da medicina, ele faz um cálculo que transforma esse poder do neurônio, né, que está dentro do cromossomo. Um cromossomo, com os bits que ele tem, dá uma equivalência de palavras. Cada cromossomo do ser humano seria relativo a 4.000 livros de 500 páginas. Olha o repertório que a gente tem. Então Nossa. É completamente aceito alguém que fale 10 línguas, porque, a meu ver, essas palavras já estão embutidas na mente do indivíduo. É mais uma libertação da palavra. É maêutico, né? Eu sou de uma linha filosófica chamada racionalismo. Eu acredito que a mente é perfeita. Entende? A mente é perfeita. E tudo que é possível de caber nela, pelo Criador, já foi colocado.
E nós temos agora o nosso lado, que é esse libertar mesmo. Porque você pensa bem, se a gente já soubesse tudo e não tivesse a graça de desvendar os enigmas que nós somos convidados a desvendar, seria chato demais, eu seria um robô programado com toda a perfeição que o Criador achou que deveria ter nele predisposta. Então ele esconde, entre aspas, né, o Platão chama de processo de reminiscência, de lembrança. A gente vai lembrando aos poucos à medida que a gente esforça a mente. Foi assim que ele escreveu o mito da caverna, né? O processo de libertar as palavras, de chegar ao conhecimento, é uma subida, uma escalada, vai esfolar a gente todo. Né? Então, dessa forma, a gente já foi num punhado de coisa ao mesmo tempo. Né? Dessa mas forma, assim que a gente gosta, tudo junto e misturado e vamos nessa. Eu vou pensando aqui e vou falando. E aí, dessa forma, a gente afirma, a gente programa, a gente, de certa maneira, se conduz a partir do que nós mesmos falamos, do que nós mesmos acreditamos. E muitas vezes essas coisas todas são bobagens, né? Sim, a dica é óbvia, né? A pessoa não ficar repetindo essas coisas. Mas você teria uma sugestão para dar, às vezes, quem fica com muitos pensamentos e repetitivos nessa questão mais negativa, nessa questão de medos, frustrações, claro. Coisas mal resolvidas. O que você, com a sua experiência, poderia contribuir aí, talvez para quem está nos assistindo e precisa de uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim? Como não tem magia, é tudo treinado, né, Matheus? Você tem que treinar, ué. Também não vamos agora conseguir libertar dos monstros, dos fantasmas que insistem em nos perseguir em forma de palavras que ficam martelando na nossa mente de uma hora para outra. Então, tudo exige treinamento, exige amparo, exige tratamento, apoio profissional, né? Tem, por exemplo, a Edinalva falava, tem graus de pânico que a gente já não consegue solucionar sozinho. A pessoa precisa de um apoio, sem sombra de dúvidas. Né? Muitas vezes começou de um gatilho até pequeno, mas a coisa foi se estendendo, foi tomando uma proporção. Né? E aí, obviamente, você tem essas linhas todas. Eu particularmente, dá muito certo para mim a meditação, Matheus. Porque a meditação, sem querer explicar o que ela tem, o que eu vou viver nela, eu falo isso muito para os estudantes, né? As explicações que eu vou querer tirar dela é simplesmente viver. E quando você começa a treinar o espírito meditativo, que as pessoas acham que tem que ser monge tibetano, tem que subir a montanha, você tem jeito de fazer meditação até em pé, né? Até em pé, com poucos segundos. É muito ligado à questão do pensamento mesmo. Não é? Então, particularmente, a minha experiência, principalmente de silenciamento, para poder escutar o que eu preciso escutar, que a gente sabe que é um diálogo interno, né, com a iluminação do Criador, é só na tarefa mesmo meditativa que eu consigo encontrar. Sem sombra de dúvida. E aí é treinamento. Falando em meditação, a Amália apareceu aí, ó. Ela havia comentado sobre essa importância de se repetir para poder aprender. Ontem eu participei de uma live dela. Ela fez uma live de meditação fantástica e a gente pôde assistir e acompanhar. Foi muito bom. Doutora, hein? Amália é minha médica. Doutora Amália, rogai por nós também. Essa aí roga de vez em quando, dá uma dor na cafunda. Rapaz, de 3 em 3 meses a coisa pesa, ela sabe que a minha rotina é mais ou menos 3 em 3 meses. Aí dá aquela carga assim, parece que o perineu já tá indo meio desgay, né, que fala, meio tortão assim pro lado. Aí o que vai? Vai lá na Amália, né, Dona Amália, rogai por nós. Amém, excelente profissional, Amália, gratidão aí. E aqui, ó, vamos dar uma passeada nos comentários aí. Vai lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí, ó, o tio Dirce, um abraço para o senhor. Ele falou, Matheus, você é o cara. Imagina, o senhor quem é? Quem mais Ótimo temos comunicador, aqui, vocês têm na família. Parabéns. A Amália, meditar todos os dias, nem que seja 5 minutos. É o que eu faço. O que mais nós... Eu falo para os estudantes, 5 minutos cedo, 5 minutos... vale mais muitas vezes que uma soneca depois do almoço. E olha que eu já fui bem dependente de soneca depois do almoço. Depois que a criançada nasceu, não tem jeito mais, né? Então, assim, você dá uma meditada ali, dá uma parada, silêncio absoluto, você treina, sabe? Jogar, o pensamento vem, você joga ele para um lado, joga para o outro, até num ponto que você consegue fazer. Nós somos poderosos, eu falei
Quem emite a Com palavra, a certeza. força da palavra é o poderoso aqui. E não precisa ser o incrível Hulk, pode ser o Matheus mesmo. Muito bom, a Mônica. Ó, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Perfeita essa frase. Olha só, exatamente. Não conta com sorte, não. Você conta com treinamento mesmo. Isso aí, Mônica. Aí a Sherida chegando aí, um abraço. A Tayane comentando também. Vocês são tops, parabéns pela live e gratidão pelo conhecimento. Aí, ó, a Aline tá querendo adquirir esse Obrigado. hábito. A Sherida, duas pessoas incríveis e com temas que nos ajudam a refletir. E a Mônica completa. Meditação é cura, equilíbrio e paz. Encontre pelo menos 1 minuto nos 3 períodos do dia, que já é um grande passo. A gente é muito exigente, né, no primeiro momento, e, e aí é complicado, complicado. Ó, o Lineker já tá me provocando aqui, só porque eu falei gratidão e você falou Mas que ia falar eu sobre a ia palavra falar, gratidão. eu ia Ele falou falar. assim, ó, fala desse povo que só fica falando gratidão pra cá, gratidão pra lá. Comente, Sr. Plínio, sobre isso, que você já tinha falado lá no comecinho da live, que você falaria um pouco sobre a palavra gratidão, né? Lembra que eu disse que toda palavra tem intencionalidade? E principalmente a Sim, intencionalidade que marca o significativo para mim, né? Melhor, o significante da palavra, né? sim. O que ela representa na minha mente. Então, a intencionalidade da palavra eu acho fundamental. Quando eu não Uhum. encontro a intencionalidade e o porquê eu digo aquela palavra, ela corre o risco de chegar ao ponto que eu também acredito. Não sou nada contrário a quem, né? Não estou falando nesse sentido de quem fala o tempo todo, mas, por exemplo, brincando, sabe, Lineker? Esses dias, de verdade, eu juro que eu só não ri por conta de, assim, não dá mesmo para rir. Eu segurei para não rir. Eu perguntei para uma pessoa, acho que ele está tão treinado em falar gratidão, gratidão, gratidão. Eu perguntei para a pessoa, e aí, como é que você está? Ele, gratidão, 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 gratidão. Eu falei, gente, peraí, né? Perguntei como é que você está, você tem que me responder, eu pensei, né? Tem que me Sim, responder, no estou mínimo, bem eu ou não, estou não bem. estou bem, né? Eu até entendo que ele deve estar bem, porque ele falou tanto, juro para você, foi quarta-feira passada. Se eu falar muito, a pessoa pode Ah, estar aí. Encontrei com a pessoa, como é que você está? Gratidão, 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 gratidão. Perigoso. Perigoso de desgastar. Por quê? Se você investigar, e aí onde é que a gente encontra o significante da palavra? Eu costumo encontrar na etimologia da palavra. Quando você estuda o etimológico, a origem da palavra, o significado original da palavra, normalmente você encontra a resposta. Claro, gratidão é simples, é gratus, do latim, isso não é, qualquer um decora. Mas muito mais do que isso, ela tem um valor que vai, é meta, né? É muito além, é meta, meta além do que se fala, meta além da linguagem, né? Da pura palavra. E aí você vai analisar, você não pode falar gratidão para tudo. Por quê? Porque você não é grato para todas as situações que você fala. Eu tenho certeza que, se a gente fala isso de forma automática, você pergunta assim, no outro dia, você é grato a quê mesmo que você falou ontem, a pessoa já esqueceu. Então, a gratidão, quando eu olhei a palavra, isso me deu um incômodo. Aí eu fui procurar na internet para ver se era só eu mesmo que pensava assim, é louco, maluco e tem ideia maluca na cabeça, né? Tem uma certa onda que eles chamam de febre da palavra gratidão. Depois vocês procuram lá. E alguns analistas, nesse sentido aí, né, linguísticos e tudo mais, fazem seus comentários. Eu fui muito nessa linha. Quando eu verifiquei, duas palavras me chamou a atenção. Para alguém se sentir grato, tem que ser uma situação terna, de ternura mesmo, e ao mesmo tempo o artigo fazia um jogo da palavra. Tem que ser terna e eterna, quase com o valor de eterno. Como se alguém fez alguma coisa para você, aquilo foi tão bom, maravilhoso, que aquilo atingiu o teu terno, a tua ternura, o teu afeto, e você se uhum, sente quase que numa responsabilidade de manter aquilo eternamente. Agora eu pergunto pro entendi. rapaz como é que você tá, ele fala gratidão, gratidão, gratidão. Primeira coisa, né? Eu perguntar para ele como é que ele tá foi algo terno, algo que ele nem vai lembrar depois que falou comigo na outra. Então, eu não sou Exatamente. exatamente, mas a gente tem que selecionar a aplicação da palavra, não é para qualquer coisa, não é? É Não igual é banalizar a palavra, banalizar, né? é igual É o querido. usá-la no seu contexto certo. Alguém perguntou do querido aí que você Querido falou que ia mais falar grave ainda, também. é mais grave. Mais grave. O querido é complicado, rapaz, porque a origem da palavra é caros, né? Caros, é de ser caro mesmo, é a mesma origem.
do latim também. E aí, se você for buscar a tradução, a análise da palavra, é alguma coisa ligado à apreciação. Não é? Quando você fala para alguém assim, ô meu querido, você está dizendo para ele assim, ô meu apreciado, ou minha apreciada. E eu tenho certeza que muitas vezes que a pessoa fala isso, não confere com a verdade. Não confere com o sentido original da palavra. Eu chego para comprar um pão. Por mais que a moça quer que eu compre, né? O interesse dela é que eu compre mesmo. Né? Por mais que ela quer que eu compre e tudo mais, será que o fato de eu ir lá comprar, pode ser que ela me conheça de alguma coisa, de repente, pode me apreciar, como também posso apreciar as pessoas. Mas ela falar para mim, meu querido, falou, mas então, muito obrigado, mas você me aprecia em que? Meu cabelo que tá bonito, minha sobrancelha que tá feita. Quando eu tô dizendo, Vai chamando saber, outro, né? tem uma pessoa aqui em Varginha que ele fala meu querido até pro poste dele. Não vou falar quem, senão... até o poste, ele tá passando na rua, meu querido, ô meu querido, ô meu querido, ô meu querido. É tão robótico o negócio. Ah, Plínio, eu sei quem é. É tão robótico o negócio que você não vê verdade, cara. É falso demais. E aí, a banalidade do negócio tende a se tornar falsidade. Se ficar no campo da banalidade, tudo bem, né? Mas tende a se transformar em falsidade, cara. Você não consegue ver verdade naquilo. Né? Porque a palavra em si ela já é carregada da sua essência. Então, eu chamo alguém de querido, você não precisa ser muito avançado em leituras e tudo mais para saber que é algo diferente. É algo que alguém, no mínimo, está querendo trazer para perto dele, para perto dela. Por isso que eu sou crítico nesse sentido, né? Eu não caio muito em conto de fadas, eu já caí. Olha que já caí de queixo no chão, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ser movido pelo passional. O passional é um perigo. É um perigo, deixa a razão falar primeiro, para depois você tomar. Eu sempre falo isso, a palavra é certeira. Né? Ela conversa, óbvio, com a gente. Eu não tomo decisão nenhuma enquanto eu estou apaixonado, Matheus. Eu já contei essa, não sei se da outra live se eu contei, né? Fui comprar uma casa, aí o rapaz na retórica. Contou. Na retórica, né? Eu repito, ô Plínio, mas e aí, vamos comprar, eu vi que você ficou apaixonado na casa. Eu falei, é justamente por isso que eu não vou comprar. Enquanto eu estiver apaixonado nela, as palavras são anuladas no interior da gente. Então, o comando, né? A palavra amor, cara, pensa. É uma palavra que não pode ter um teor de desgaste. Né? A gente banaliza em muitas situações, né? Inclusive, tem gente que até hoje que não sabe que a diferença de sexo, ato sexual e amor. Acho que é tudo a mesma coisa. Sexo é masculino e feminino, ato sexual é cópula. E amor é uma atitude que vai além do corpo. E a gente fica desgastando o termo, fica desgastando a palavra. Ontem aconteceu um fato curioso. As coisas começam a acontecer, você começa a avaliar, né? Eu fui assistir mesmo porque eu gosto de futebol, tenho as minhas restrições com futebol, não deixo me envolver tanto. Eu acho que, como diz um ex-técnico da Itália, é uma das coisas mais importantes, dentre as menos importantes da vida. Né? Tem gente que fala lá, Corinthians, minha história, não sei o que. Eu falei, gente, coisa mais... Né? Se a história se resumir numa marca chamada Corinthians, a pessoa é pobre demais. Então, assim, é uma das coisas. Eu não sou corintiano, não. Falo que sou flamenguista, hoje em dia nem ligo. Tá? Opa, boa escolha de time, por sinal. Mas ontem eu até torci pro Inter, rapaz. Eu sou polêmico. Ontem eu até torci pro Inter. Eu não sou muito fiel, não. Mas, assim, é para ser pouco polêmico também. Né? Então, a palavra nesse sentido, ela tem que ter o seu real valor. Aí eu estava vendo, fui lá no Corinthians para voltar no Bebeto e no Romário ontem. Eu fiz questão de assistir uma entrevista do Esporte Espetacular, que eu vi que ia passar a conversa dos dois, porque realmente você vê, futebol, é uma das coisas mais importantes, dentre as menos importantes da vida, mas você vê quando há conjunção de olhar de uma pessoa na outra. E eu sempre achei formidável a dupla, Bebeto e Romário, em termos de futebol. Eu sempre achei formidável e complementar. E aí, curioso, que bateu aquela intuição, não, vai assistir que você vai gostar, tudo mais. E a entrevista valeu a pena pela última forma de expressão do Bebeto. Cara. O Romário a gente não dá muito crédito, não, porque né, vocês conhecem. Mas o Bebeto eu acho um cara mais centrado, uma pessoa que acho que mais calma, né, pensa naquilo que fala, tal. E aí o repórter, aquele Eric Faria, perguntou, né, que palavra que você, se tivesse que falar a última, mais ou menos assim, uma última coisa para o Romário, o que você dizia? O que você iria dizer? Né?
nesse momento, estava lá no Maracanã, montaram aquele cenário todo, ele falou assim, não, Romário, eu te amo. E o meu amor não é tipo assim, não é um mero discurso. Depois vocês assistem, né? E você vê que Uhum. ele brotou força na palavra do Bebeto. Eu sei que é um exemplo muito simplório, muito superficial, mas é ser humano, claro, não é só porque tem, né, histórias, principalmente o Romário. E o Romário, rapaz, ele teve uma reação que você vê que mexeu com ele. Você vê que é um cara que aparentemente parece ser frio, né? E aí, complementou uma coisa que eu vi na sexta-feira, naquele julgamento daquele deputado, né, que foi, até me recuso a dizer o nome aqui para não fazer propaganda dele, mas um dos deputados que defendeu a prisão disse o seguinte, palavra, o que se diz é decisão, não adianta depois querer voltar. E é um pouco isso que o Bebeto fez. Parece que, pelo que o Bebeto falou, não conheço a vida, mas o jeito como brotou, não é uma coisa que ele falou em outros momentos para o Romário, talvez assim, com muita recorrência. Então, Foi especial para aquele deu, momento, né? deu assim uma catarse, sabe? Sabe o que é a catarse Uhum. aristotélica? Aquele choque de emoções. Gerou uma Sim, catarse assim, eu falei, gente, que coisa, né? É isso, eu acho que é isso, o simples da palavra eu te amo, que a gente já desgastou por aí também. Não é? E que não pode ter o mesmo sentido dos desgastes. Eu citei aqui o querido, o gratidão. Eu acho que assim, se é uma situação simples, fale muito obrigado, que cabe bem, né? Ou então até pode falar, mas eu acho que a gente tem que guardar algumas palavras para os momentos mais especiais. Se elas se tornam desgastadas, como é que é isso? Vai haver especial todo dia? Eu vou chamar alguém de apreciado, apreciada todos os dias? Não é bem assim na vida real, né, Matheus? A gente tem que sair do país das maravilhas também, sabe? E aí acaba virando é uma verdade. coisinha meio clichê, uma coisa meio assim, modinha. Isso eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Na Uhum. modinha, no clichê, no desgaste, na banalidade, como eu disse, a gente perde um pouco o sentido original das coisas. É verdade. Plínio, você vai cantar, rapaz? Como é que tá o nosso tempo aí? Eu sei que tá coordenando aí para nós. Então, é ótimo, né, que agora o Instagram Não, mas permite não lives pode. mais de 1 hora, né? Não, não Nós pode estamos passar, com não. 1 hora e 5 de live, né? Isso Eu falei tudo. pra você que até em 1 hora e 15 a gente matava a live, mas tá aberto aí, você quem manda na live. Não, eu até posso cantar, e eu acho que acredito que posso cantar algo que eu fiz até para mostrar que esse momento que a gente vive, eu fiz uma música, né, no final do ano passado, para falar um pouco da experiência de dar aula em casa, online, usando a Que palavra, legal. de assistir as missas em casa, shows em casa, né? Muitos fazendo home office em casa, usando da palavra Uhum. dentro de casa. Como alguém que foi dar uma palestra lá na escola para nós, não sei se você lembra, ele disse assim: nós engarrafamos tudo dentro da nossa casa. Né? Nós Sim. engarrafamos o trabalho, a religião, o esporte, as lives de shows. A gente está vivendo muita coisa dentro aqui do nosso espaço mais caro, né? Aí eu posso dizer, do meu espaço mais querido, que eu mais aprecio ficar, não é? Boa. Aqui eu tenho real gratidão por estar, é profundo estar aqui na minha casa com os meus filhos, com a minha família, com a minha esposa. Então isso é tudo Sim. muito pertinente de aplicar a palavra. E aí eu tentei transformar uma canção até com outro incômodo que eu tive na Deixa, época. deixa eu Pode te falar? interromper antes que você falou e eu não posso deixar de perguntar. Na palavra, na origem, diferente de casa para lar, Ah, isso é fantástico, né? Casa é casa tempo, e lar. casa é pedra, casa é edificação, não é? Você tem casa, agora o lar é clima criado, não é? Boa. Mais ligado a esse prazer mesmo de estar, é um lar, o lar criado. Agora a casa é pedra, pode ser uma casa simples, uma casa maior. Tem gente que tem uma casa maravilhosa, mas tem um lar péssimo. Dá vontade de sair Boa. correndo, né? Tem gente que tem uma casa simples, né? Uma casa simples, tratada por muitos como nada, mas tem um lar fantástico, maravilhoso, e as pessoas crescem nesse Perfeito. ambiente, né? E esse tipo de pessoa, Matheus, nesse caso, não liga se a casa é grande, pequena, extensa ou curta, ele vai viver o momento, importa se for um cômodo pequeno ou grande, com aquilo que ele tem para o momento. Isso não é ser conformista, não, tá?
ser conformista é uma coisa, é você não poder reagir diante das situações. Agora, usar as situações dentro do que é possível para o momento, isso é inteligência, sabedoria. Né? Perfeito, perfeito. Aí, Ó, Matheus, quem canta seus males espanta. eu fiz a canção incomodado com a tal da expressão, palavra também, né? Isolamento social ou distanciamento social. Na verdade, nós nunca vamos conseguir ficar sem sociedade. O que eu estou fazendo com você aqui é uma sociedade. Né? Nós tivemos um propósito, nós combinamos o tema deste propósito, nós estamos aqui fazendo cumprir o que nós propomos. Então, nós não estamos distantes social, nós não estamos isolados social. Então, nos portais que nós abrimos, o título da música é Portais, né? Nos portais que nós abrimos e aprendemos a abrir nesse período, para dar aula, para trabalhar em home office, para rezar, para cantar, nos mostrou que a gente pode continuar fazendo o bem fluir. Isso não é retórica, não. Isso é sentimento, isso é múltipla evidência. Nós temos pessoas se alimentando disso. Não é? Eu consigo me alimentar de um bom papo com você, mesmo não estando próximo. Então aí eu discordava já na época. Não poderíamos chamar isso lá na época de distanciamento social, distanciamento corpóreo, físico. Não é? O que rolou e está rolando até agora, não é? Eu acho que teve gente que estreitou muito mais seus vínculos sociais, talvez em casa, do que se tivesse aí rodando que nem louco para tudo quanto é lugar. Muitas vezes não tem profundidade nisso, porque faz num automático tão grande. Não é? E aí, nessa possibilidade, eu fiz um amigo em Brasília. Né? Não o conheci pessoalmente. E hoje, isso não é também para poder convencer, não. Ele não tem jeito de chamar ele aí no Instagram, não, né? Chama Francisco de Matos. O Chesco, lá em Brasília, se tornou um grande amigo. Nós desenvolvemos um projeto inteirinho pelo colégio para poder aplicar lá para a cidade de Taguatinga. E nós combinamos todo o projeto, nos conhecemos. Ele fez até uma música para mim. Ele falou, não, eu tenho que fazer uma música para você. Plínio. Então eu não vejo a hora de poder ver o Chesco pessoalmente. Né? Mas se tornou alguém muito caro, querido, por conta do que nós conseguimos construir no ambiente. Então eu fiz essa música também como uma devolutiva pelo que eu experimentei com ele e acabou correspondendo muito o que me dava ansiedade, o que não se acomodava bem em mim, né? O fato de pensar que nós estávamos indo contra a nossa natureza, que é distanciado social, não existe. Tanto é que nós arrumamos muitas formas, portais, para conversar um pouco, né? E aí, se você quiser, a gente pode fazer ela aqui, ué. Não tem problema. Claro que a gente quer. Enquanto você prepara o violão, deixa eu fazer uma divulgação. Se você ainda não conhece o meu novo perfil aqui no Instagram, acesse lá, arroba Matheus Pissolati, é isso, olha só. Acesse Papo com Pissolati, exatamente. Então, se você ainda não é um seguidor, acompanhe. Nós temos várias dicas lá relacionadas à comunicação que vão ajudar vocês também a se expressar melhor. Tá feita a divulgação, Plínio. Siga lá, Tem alguém que travou aqui numa fala que eu achei fantástico enquanto você falava. Da Vânia, né? Não deu para ver, mas ela falou, eu já vi briga feia por conta da falta de conhecimento. A pessoa não sabia o significado da palavra e brigou para entender. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A Silvana faz um excelente trabalho em Baipendi, ela é blogueira, digital influencer. Um abraço para você, Silvana, se você estiver aí ainda. O Plínio está mencionando você. Sabe por que dá isso aí, Silvana? Porque a gente é apressado demais. Aí a gente quer encontrar a primeira palavra para poder, desculpa a expressão, sabe? Vomitar aquela palavra nas pessoas. E aí a sujeira está feita. A sujeira está feita. E, como diz um ditado popular, né? Não tem jeito de você colocar a palavra de volta para dentro da boca. O dito pode se tornar bendito e pode se tornar maldito. Né? Que bom que a gente conseguiu, pelo menos, aprender hoje que não é distanciamento social, que não é ficar longe dos outros. É apenas um distanciamento corpóreo. Porque se os portais se abrirem, como se abriu hoje, né, Matheus? O bem vai fluir. Presta atenção depois na última frasezinha da música. É isso que nós fizemos. Maravilha. Aqui. Cante para nós, Plínio. Queremos te ouvir.
passando por ali em um espaço diferente, onde não se vê da mesma forma normalmente. Lá a gente não se toca, não se beija e não se abraça. Mas se caso encontrar alguém que te entenda e contigo quer sintonizar, isso nos permite viajar. E até distâncias encurtar. Aos portais, ó. Portais vão se abrir e vamos juntos fazer o bem fluir. Portais vão se abrir e vamos juntos fazer o bem fluir em nossas casas, os nossos templos, nossas escolas, nossos trabalhos e canções. Em nossas casas, os nossos templos, nossas escolas, nossos trabalhos e canções. E portais vão se abrir e vamos juntos fazer o bem fluir. La na 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 na. Sucesso! Portais. Tá aí, portais. Muito bom, gostei muito da música. Se você curtiu a música, escreva aí nos comentários Minha também, vocês experiência estão de nos assistindo. É a retratação do que a gente viveu, né? Acho que eu só consegui colocar palavras. Palavras. Como Muito diz bom, Drummond, toda poesia já existe, né, Matheus? E elas estão no dicionário, só falta agora a gente organizar as palavras. A Drummond dizia isso. É isso aí, como a Marta está comentando aqui, nós vamos dar a volta por cima e tudo vai voltar ao normal, com certeza. Mas a gente vai gostar de fazer uns portaizinhos assim, que é gostoso, né? Assim, você fecha a tampa do computador, desliga o celular e já vai dormir, não precisa pegar um trânsito, varar do outro lado da cidade, então é bom fazer. Eu gostei, rapaz, eu gostei. Muito bom, né, Plínio? Aqui, vamos às nossas considerações finais, já são 9h45 da noite, estamos com 1h15 de live. Acho que tá bom, Parabéns já tá bom. pela canção, eu adorei a música, estava inspirado, tá todo mundo comentando aí. Eu não tô vendo mais comentário, Mônica, travou naquele que eu te falei. A Marta. Mas eu agradeço. Deve ser a conexão na internet. Edinalva comentando também. Sua mãe, sua irmã, tá todo mundo elogiando a música aí. Plínio, parabéns. Maçaroca, Matheus. Top. Eu queria te agradecer e realmente dizer que o papo com o Psolati é algo muito agradável. E a gente já falou sobre isso e eu não tenho uma percepção diferente, que eu saio até alimentado desses papos que a gente já conseguiu fazer 3, né? 2 pelo papo Isso. E 1 pelo curso de igreja. E 1 né? pelo curso de igreja, exatamente. Isso. Então, esse é o terceiro. É gostoso, é agradável, não preciso te explicar, mas nesse caso é realmente acolher a palavra agradável e saber que ela é pertinente estando com você. Né? Eu gostaria de fechar, Matheus, com 2 reflexões, né? Bem assim rápidas, uma complementa a outra. Aquele cuidado que eu tive em falar da força das palavras como algo racional, como algo natural, que não é preciso ter magia para encontrar, está diante de todos nós, é treinamento, como muitos falaram. Nesse cuidado e também buscando fontes, né, de relevância, múltiplas evidências, eu deixei até para o final para fechar um pouco com esse clima de espiritualidade também. Né? Eu acredito que uma das múltiplas evidências de tudo isso, da força da palavra, está no próprio Criador. Está em Deus. Eu tenho absoluta certeza que o sopro que a gente escuta dizer, né, no início do Gênesis, nas literaturas criacionais, quando tem Deus, obviamente, não é só um simples sopro. É uma forma muito sutil, muito sensível de Deus dizer assim para nós, ó, faça-se. Eu fico imaginando a voz dele. A gente pode imaginar, né? Ele diante do caos,
a narrativa bíblica e também a narrativa filosófica, e aí uma vai complementar a outra, porque eu estou falando para fechar que há múltiplas evidências teológicas e também filosóficas. Eu tenho a absoluta certeza que não foi só um silêncio, houve um comando de voz de Deus, mas de uma sutileza fantástica que foi parecendo o sol, que já ganhou a palavra sol e todo o significado que nela tem. Ele já cria a árvore, junto com ela vai a palavra árvore, que depois cabe na nossa mente para a gente decifrar o que ela tem para nos dar enquanto potência. Não é o que a gente pode, de que forma consciente a gente pode usar. Ele sopra o faça-se da água e já nos dá essa vida toda que está no tudo que é a água para nós. Então eu acho muito fantástico. Eu tenho, até por essa ativação da razão, pensando bem profundamente que não tinha outro jeito. Se nós somos na imagem e semelhança e herdamos também o poder da palavra de Deus, muito provavelmente a primeira ação foi palavra. Foi libertar Sim. a própria razão. E acho que deve ter sido algo maravilhoso, fantástico. Fantástico. Algo simples, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Não é? Você pensa se você escutasse, se você fosse um espectador do primeiro dia da criação, quando Deus dá o primeiro comando, segundo a Bíblia diz, o faça-se, né? Aquela voz bonita de Deus, faça-se. E as coisas se encaixando. E aí a gente vai e fecha com o filosófico, né? Na filosofia, para não ficar só um aspecto teológico, religioso, a gente acredita quando a filosofia vence o mito, né? Quando ela vence o mito, e que bom que todo mito é uma mentira. Quando a filosofia vence o mito, não sei se você entendeu o recado, mas todo mito é uma mentira. Você gosta, né, Matheus? Que bom que as pessoas usam as palavras certas para as pessoas e para os lugares certos. O mito é realmente para a filosofia uma fábula, uma mentira, né? E quem vence o mito? A razão. Logos do grego, pode depois pesquisar, logos do grego significa palavra. Não só a palavra narrada do mito, que é fábula, que é fantasia, que é antropomórfica, mas uma palavra agora encaixada. Palavra narrada. Então, tanto na minha base teológica, que acho que o tempo todo eu fui falando e fui construindo para terminar assim, quanto na minha base filosófica, na origem estão aí as expressões da linguagem manifestadas, tanto no faça-se do teológico, como no logos, que é a palavra em grego, presente naqueles que buscaram uma palavra racional para explicar tudo. E isso é que o filósofo faz até hoje. Tentar desvendar esses enigmas de forma racional e não de forma fabular, fantasiosa, País das Maravilhas, carochinha, contozinho que o povo fica contando para nós, e aí muita gente caindo igual patinho. Eu também me coloco no meio, a gente cai muitas vezes como patinho. Depois a gente tem condição de reverter. Obrigado, viu, Matheus? Plínio, só tenho a te agradecer, você é fantástico, pode obrigado falar pela gratidão, partilha. Pode falar, eu deixo. Aprendemos muito com você essa noite, quantas ideias, né? Que bom que você coloca, né, a sua filosofia à disposição, né, as suas crenças à disposição e principalmente o seu conhecimento. Você compartilha com a gente e a gente sai alimentado, como diz a Mônica num comentário aqui. Olha, só tenho a te agradecer mesmo, viu? Valeu demais pelo conhecimento dessa noite, pela terceira vez que a gente faz uma live junto. Olha, só tenho a te agradecer mesmo. Sem palavras. Eu não sei se tá todo mundo aí, mas agradecer muita gente ali, porque agora que eu publiquei, eu excluo também, né? Vai deixar para a próxima publicação lá. Não tem 0 publicações, tá? Você gosta. Aí agradecer quem fez lá os comentários. Eu vi ali muita manifestação de amor, né? Eu quero até destacar aqui uma pessoa muito legal que há tempo eu não encontro, que é a Isabel, que foi minha vizinha há muito tempo. Não sei se ela está por aí ainda. Mas eu gostei tanto de escutar a palavra te amo em maiúsculo. Escutei mesmo. Ela só escreveu te amo lá na hora que ela manifestou. Mas eu escutei daqui porque eu vi aquilo que eu vi lá na expressão do Bebeto, né? Quando ele falou com ela. Eu vi que era decisão. Não era mero desgaste da palavra. Então, agradecer. Eu faço citação só dela aqui, mas fazendo para ela que todos se sintam abraçados. Aquelas pessoas que curtiram, as pessoas que comentaram, quando nós colocamos essa proposta de estar aqui à noite. E uma galera participou em massa aqui. Agradeço a vocês também que ficaram aqui até o finalzinho. Essa live vai estar disponível aqui no IGTV desse meu perfil. Vai estar amanhã também no meu canal do YouTube, você pode acompanhar,
pode também compartilhar. E a Isabel falou que ela tá aqui. E o seu pai também falou que gostou muito da música que a sua mãe escreveu aqui, tá? Ah, tá bom. Eu não tive nem condição de tocar presencial para eles, né? Porque eu não estou indo lá direito. Quando vou, fico na porta. Estou cumprindo fielmente o que é para ser feito, né, Matheus? Isso aí, Plínio. Ó, obrigado, viu? Pode falar Demais. gratidão, não fala gratidão, senão eu não vou desligar. Não, eu vou ter que falar gratidão, eu ia falar. Agora eu fico pensando antes de falar. Não, mas o nosso momento aqui vai ser eterno e eterno. Ué, claro que vai, ué. São Então pode aprendizados falar. para a vida toda. Não é Ué. para não Gratidão, falar, gratidão. é para falar quando for Não, terno é e para eterno. policiar, para não falar para tudo, né? Entendi, Perfeito. claro. Valeu, Matheus. Gente, brigadão, Um boa abraço. noite, Plínio. Obrigado Boa mais uma noite. vez, um abraço. Um abraço para todo mundo aí, gente. Até Um a abraço, próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau. Você me derruba aqui, né? Não sei como é que é. Acho que é.